Graça e paz, meus amados irmãos, os amados que estão aqui presentes na nave da igreja, e também me dirijo aqui aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, espalhado aí por todo o Brasil, pelo mundo. Desejamos que o Senhor, tanto a nós aqui quanto a esses irmãos, nos unja com o seu Espírito para a gente compreender a sua palavra. Estamos estudando o livro de Daniel. Após o estudo do livro do Apocalipse, hoje nós iremos estudar a lição número 4, não é isso? A lição número 4, que está aqui, isso, a lição Daniel número 4, que trata exatamente da visão que está no capítulo 4 do livro de Daniel, quando o rei Belsazar vai profanar os vasos do templo. A lição de hoje é a profanação dos vasos. Essa profanação ela ocorre quando o povo de Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invade Jerusalém e leva o povo judeu cativo para a Babilônia, e eles vão saquear o templo, o santuário, chamado Templo de Salomão, ou Templo de Herodes. Nos dias de Cristo era o Templo de Herodes, né? Mas no caso aí de Babilônia foi o Templo de Salomão. E ele saqueou, o templo era muito rico, tinha muito ouro, inúmeras peças de ouro, vasos, bacias, copos, né, taças, né? Havia pás de ouro, tudo era feito assim de grande excelência, para que na mente do povo fosse incutida uma ideia de consagração, uma ideia de dedicação no melhor que nós temos para com Deus. No próprio santuário existia algumas outras peças no lugar, no átrio do santuário, era uma espécie de pátio do santuário. Existiam peças de bronze, peças de prata e peças de ouro ali, que eram móveis que andavam ali, e que essas peças iriam sair dali para entrar lá no santuário. No lugar santo eram peças de ouro, né? Algumas peças compostas de prata na estrutura do templo, e no santíssimo lugar eram só peças de ouro. Então, nós vimos aí uma evolução, né, do bronze, da prata e do ouro. Quanto mais se aproxima de Deus, né, ele mostra aqui, tentando nos dizer uma excelência, né? Uma excelência. É por isso que a Bíblia diz que os santos devem ser provados no fogo, assim como o ouro é provado e fica puríssimo, falando de pureza espiritual. Pois bem, então quando Babilônia invade lá Jerusalém, ele vai saquear essas peças de ouro e vai levar para a Babilônia. E como é que vai acontecer essa profanação desses vasos consagrados para o serviço santo de Deus? É isso que a gente vai aprender hoje e buscar na tipologia qual é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Então, na nossa introdução, Belsazar é o filho de Nabucodonosor, Belsazar, tá? Ele é o herdeiro do trono de Babilônia. Era o monarca quando esse glorioso império teve a sua derrocada. O livro do profeta Daniel descreve esse exato momento e os motivos que levaram à queda desse reino, que para muitos é o maior de todos até o dia de hoje. O que fizeram de errado? Quais os motivos que levaram Babilônia à sua ruína? Essas perguntas aí a gente vai buscar agora as respostas, né? Para mim, guardado aí a época, nas suas devidas proporções, né? Eu não posso comparar a Babilônia com os Estados Unidos hoje. Não posso comparar a Babilônia com a China hoje. Não posso comparar a Babilônia nem com o Brasil hoje, né? Mas na sua época, comparando cada reino na sua época,
não tem nenhum reino com a glória, com a riqueza e o poder de Babilônia, né? Pois bem, o verso inicial está aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: o rei Belsazar, eu falei capítulo 4, não foi? Capítulo 5. Capítulo 4 é da visão das árvores, da grande árvore, que a gente não vai passar, a gente pulou essa lição, né? Embora eu vou disponibilizar para todos os irmãos a lição 4 em PDF nos grupos, para quem quiser estudar, não vou passar porque muito desse conhecimento a gente vai estar passando em outras lições, tá bom? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, a introdução, a abertura do capítulo 5 do livro de Daniel traz justamente uma festa. Imagine as festas de antigamente, uma festa dada por um rei, como não seria regada essa festa? Muita comida, né? A Bíblia diz aqui um grande banquete. Se a Bíblia dissesse que o rei deu um banquete, a gente já imaginava a riqueza, a abundância, mas ele falou um grande banquete. Era assim como nós dizemos aqui, uma festa de arromba, né? Não diz assim? Nos anos 70 dizia isso, né? Não sei se diz mais isso, não. Não sei se eu saí de moda, mas era um grande banquete que ele deu lá a 1000 pessoas dos seus grandes. Quem eram os seus grandes? Eram os reis, que estavam abaixo do reinado de Babilônia, que serviam a Babilônia, que pagavam os seus impostos à Babilônia. Babilônia era um império. O império é aquele que comanda muitos reis e muitos reinos. Então ali havia grandes reis ali naquele banquete, havia muitos governadores, prefeitos distritais, havia muita gente, gente grande ali, gente importante, que ajudava a enriquecer e manter o império babilônico. Então esse rei aí, ele é Nabucodonosor, parece que ele não aprendeu as lições do pai, ou melhor, não aprendeu com os erros do pai, e aí geralmente acontece isso. Quando se tem um grande rei, um grande nome, o filho sucessor, que quer também ter um grande nome para a história, ele tem pressa, mas ele não tem pressa de conquistar, como o pai dele conquistou, em inúmeras guerras. Não. Como é que ele vai conquistar agora? Não é na guerra. Ele vai conquistar agora dando festa, agradando, usando o suborno. Isso acontece na história, em inúmeros casos na história. Está repleto de casos assim, né? Inclusive dentro do povo de Deus, dentro do professo povo de Deus lá do Antigo Testamento. Vamos ver. Então ele deu uma festa muito grande e bebeu vinho na presença dos seus 1000 convidados. Que tipo de afronta fez o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, contra o Deus único criador, o Deus dos hebreus, o Deus único, né? Porque Babilônia, eles eram politeístas, criam em vários deuses. Só o hebreu que acreditava no Deus único, né? Utilizando os utensílios consagrados para o serviço santo ao seu nome, que era realizado lá em Jerusalém, que agora essas peças estavam em Babilônia. Havendo Belsazar provado o vinho, ou seja, ele já estava quente, né? Assim que diz aqui no Nordeste, né? Já estava quente, já havia bebido alguma coisa. O vinho já começou a pegar ele, já ficou, né? Querendo ficar embriagado, né? Já tendo provado o vinho já tinha feito um certo efeito na sua mente, mandou trazer então os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, os 1000, e as suas mulheres e concubinas. Então aqui no versículo 2, já faz um raio-x da festa. Imagine um rei que nem a sua própria mulher pode entrar, convida um bocado de mulheres, não era mulher casada, não era a mulher esposa de cada rei, não eram as rainhas, eram concubinas, eram amantes, eram namoradas.
Eram, nos dias de hoje, diriam assim, mulheres de aluguel, garotas de programa. Era mais ou menos isso. Programa, não fala assim hoje, né? Pois bem. Então, olha só o que ele fez. Ele fez uma espécie de festa para dar as suas orgias, que diante dos olhos de Deus é algo imundo, em alguns casos abominável, em alguns casos agravado, como esse aqui era uma abominação que ele vai cometer. Então ele fez uma festa para os prazeres da carne, com um monte de mulher, bebê. Já imaginou a festa? Aí trouxe agora para dentro desta festa objetos santos que foram consagrados a Deus, que reprovava tudo aquilo. Era uma afronta direta a Deus. Já imaginou? Isso aqui, na verdade, aqueles vasos que estavam lá em Babilônia, eles eram tipos. Eram tipos. Tipologia é uma espécie de sombra que vai se encontrar com o verdadeiro, com o original lá na frente, né? Tudo aquilo que era do santuário, antigamente, cada vaso, cada peça, cada liturgia, cada cerimônia que acontecia ali, era apontando para algo espiritual muito mais profundo, vinculado ao ser humano, os verdadeiros adoradores de Deus. De onde Deus espera os maiores e mais perfeitos sacrifícios deles, dos homens. Mas nessa tipologia aqui, quando ele está desonrando aqueles vasos, ele está desonrando a Deus dentro da tipologia. Que práticas abomináveis fizeram os babilônicos sobre a liderança do seu rei contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O verso 3 e 4 diz: Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Por que Daniel, né, faz essa descrição tão precisa, tão detalhada? Ele enumera tudo. Veja que, além dele estar cometendo algo que aos olhos de Deus é reprovável, que era um banquete, orgias com mulheres, né? Como acontecia? Aí você pergunta assim, Fábio, mas isso acontecia também 500 anos depois no Império Romano. Tinha muito disso no Império Romano, né? Tinha muito. Era pior ainda no Império Romano. Mas a mãe é Babilônia. Babilônia é quem ensinou o mundo inteiro como fazia isso. Babilônia é a grande raiz de tudo, de tudo que é mal, né? Então eles fizeram isso aí e, achando pouco, trazer os vasos para beber numa festa, numa cerimônia de orgias e bebedices e prazeres da carne, ainda cometeram um outro terrível erro, que é afrontar Deus adorando com esses vasos outros deuses. Deram honra. Imagine você pegar um vaso, uma taça de ouro e brindar, bota aqui uma rodada de vinho para todo mundo. Vamos brindar aqui ao Deus Bel, ao Deus, isso com os vasos de ouro. Principalmente o rei, que tinha esse vaso de ouro na mão, né? Não tinha 1000 vasos de ouro, não, mas tinha alguns. Com certeza o rei Belsazar estava com um desses vasos, uma dessas taças aí. Vamos brindar. Ao brindar ao Deus Bel, ao Deus Nebo e a outros deuses, né? Daniel está em relação aqui, ó. Haviam deuses ali, né? Eles deram louvores, fizeram menção de louvor. Imagine 2 taças ali, o rei com, né? O Belsazar com o rei de uma província, né? Viva o Deus Bel, o meu Deus. Já imaginou fazendo isso? Eu não tenho dúvida que coisas semelhantes a essa aconteceu ali.
E é isso que Daniel está dizendo aqui, que eles honraram todos os seus deuses nessa festa. Quão depressa o rei Belsazar viu a sua sentença, conforme o juízo de Deus, contra tamanha afronta dele para com o Deus de Israel. Ele não estava afrontando ali Daniel. Ele não estava afrontando ali o povo hebreu. Ele não estava afrontando o templo de Jerusalém. Ele não estava afrontando os utensílios, os móveis, né? As taças de ouro, as bacias. Ele estava afrontando a Deus. Porque aquilo eram imagens da coisa sagrada que chegou aos homens por ordem de Deus. Então, quão depressa chegou o juízo para esse rei? Na mesma hora em que ele estava brindando ali, na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem. Uma mão de homem apareceu e escrevia de fronte do castiçal. Eles pegaram a menorá de ouro, que era o castiçal, que era o candelabro, ficava no lugar santo, e levaram para ali. Onde ele colocou o castiçal de ouro naquela posição ali, exatamente ali, uma mão apareceu lá em cima, com a mão de ouro, começou a escrever, né? Escrevia de fronte o castiçal, na caiadura da parede, a parede branca, na pintura da parede, caiadura, caiar é pintar, caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Belsazar viu ali aquela mão que estava escrevendo na parede. Quão impactante foi para o rei Belsazar aquela visão daquela mão escrevendo na parede, aquela visão da mão escrevendo na parede. Quão impactante foi para ele. Ele estava muito afoito, eufórico pela bebida que tinha tomado, tomou uma decisão ali, né, na quentura do vinho, mandou trazer tudo aquilo lá para dentro, estava muito animado, feliz da vida, né, mostrando o seu poder, a sua dominação, e aí agora viu isso aqui. O que vai acontecer com ele? Olha o que o texto diz, o versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei. Já imaginou alguém que está sorrindo, feliz, aquele rosto sorriso e de repente mudou. Mudou imediatamente o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. O que passou na cabeça dele? As juntas dos seus ombros relaxaram. Perdeu a força, o ânimo. Relaxaram. E os seus joelhos começaram a bater um no outro. Veja o sentimento deste homem ao ver aquela cena. Ele não sabe o que está sendo escrito ali, porque o que vai se escrever ali vai estar em hebraico. Provavelmente uma língua, não sei se ele compreendia aquela língua, até porque Abraão, né? Ele sai de Ur dos caldeus, é uma língua muito parecida, é uma língua prima, né? Uma língua irmã. Então, eu não sei se ele entendeu. Com certeza, se ele tiver entendido o que está escrito ali, pelo menos por alto, ele vai precisar de alguém que interprete o que significa aquilo, né? Mas, quando ele viu aquela cena, aquela escritura, ele pressentiu logo. É contra mim. Eu fiz besteira. E foi em cima da menorá, em cima das 7 lâmpadas, a grande tipologia da palavra de Deus, a grande tipologia da unção do Espírito de Deus estava ali. E aquele homem realmente sentiu que o seu espírito começou a acusar imediatamente que ele tinha feito uma grande loucura. Que atitude tomou então Belsazar? Fazendo semelhante ao seu pai. Agora ele vai copiar o pai nesse sentido, né? E ordenou o rei em alta voz que se introduzissem diante dele, ali onde ele estava, os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura,
e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E no reino será o terceiro governante em poder. Coloque todo... Nabucodonosor, quando teve o sonho no capítulo 2, foi o que ele fez? Mandou introduzir todos os sábios da Babilônia diante dele para dizer o sonho que ele havia tido e ainda dizer a interpretação. Ele faz a mesma coisa, manda introduzir todos os sábios para que eles analisem aquela escritura e digam, leiam a escritura e interpretem a escritura para ele, né? E ele diz, olha, quem fizer isso será a terceira pessoa do reino. Depois dele, da rainha, era a pessoa que mais mandava. Era o conselheiro, o primeiro-ministro, a pessoa mais poderosa de Babilônia, depois dele e da rainha. É o que ele está dizendo aqui, a terceira pessoa mais importante, né? Como ninguém conseguiu interpretar as palavras que estavam na parede, quem foi introduzido ali, quem apareceu para apontar a solução para aquele problema insolúvel para todos os caldeus, para todos os babilônicos? Quem foi chamado? Vamos perguntar aqui quem. Do capítulo 5, do 8 ao 10, diz assim: Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Os 1000 convidados estavam perplexos também. Uma vergonha grande que ele estava passando, viu? Deu um banquete para 1000 e ele agora estava... né? Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. A rainha não estava lá, porque era uma festa de homens para fazer orgias. Entrou na casa do rei, no ambiente lá, né? Aonde estava acontecendo o banquete. E a rainha disse: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Que solução apontou a rainha de Babilônia para o seu rei? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nele, Daniel, um espírito excelente. Neste Daniel, né? Um espírito excelente. E conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Veja que quando o rei já havia perdido a esperança, os 1000 convidados dele estavam passando vergonha porque ninguém sabia. Os sábios de Babilônia não eram tão sábios assim para entender uma escritura na parede que eles estavam vendo. Agora tem que entrar uma mulher, uma não convidada ali, para que ela possa então apontar de onde viria a provável solução para aquele problema, a interpretação então por parte de Daniel. Depois que Belsazar recebeu Daniel, reconhecendo sua sabedoria e lhe oferecendo presentes, o que ele ouviu do santo do Senhor lá em Babilônia, quais são as palavras que Belsazar vai ouvir de Beltesazar? Quais são as palavras que o rei de Babilônia vai escutar de Daniel, o servo de Deus ali? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Porque quando Daniel chegou lá, o rei falou assim: se você interpretar, eu vou colocar falar cadeia, né? Uma cadeia, colar de ouro. Vou colocar uma cadeia de ouro no seu pescoço. Vou te vestir de púrpura, vou te dar tanto presente,
que você vai se tornar a terceira pessoa mais poderosa do reino. Aí Daniel falou assim, ó, fique para ti os teus presentes, diz aí, ó, e dá os teus prêmios a outro. Todavia vou ler ao rei o escrito, e lhe farei saber a interpretação. O Altíssimo Deus, ó rei, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se enfureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Estudo anterior, capítulo 4. E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer esse Deus poderoso constitui sobre ele, sobre os reinos. E tu, Belsazar, Daniel não disse, ó rei que vive para sempre. E tu, Daniel vai dizer com o pai dele, rei que vive para sempre, mas com o menino que agiu com molecagem, como moleque, o Belsazar, tendo o homem mais sábio de todo o império, nunca conversou com ele. Aí Daniel agora vai, né? E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Porém te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, da casa de Deus. E tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, nos vasos. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem coisa alguma, né? Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel não falou toda esta verdade porque viu o rei ali com o espírito abatido. Não. Daniel falaria se o pai dele, Nabucodonosor, o violento que mandava arrancar a cabeça do povo por qualquer motivo, falaria do mesmo jeito. Porque Daniel está ali para trazer uma mensagem de juízo. Daniel não está falando as palavras de sua própria vontade. Daniel está falando exatamente uma fala de juízo. Isso aqui já é o que o Senhor mandou ele dizer. Porque as coisas de Deus, elas têm que ser feitas com muito respeito, muita consagração. Mas, Fábio, você está falando que isso é tipo. É verdade, é um tipo. São tipos. Esses vasos são tipos. Lá no templo de Deus, antigamente, até para se fazer um sacrifício, todo sacerdote tinha uma roupa especial feita de linho branquíssimo. Linho. Vestido longo, com toda a estrutura de um sacerdote não poderia oficiar dentro do santuário, em qualquer parte do santuário, quer seja no átrio, quer seja no lugar santo ou no lugar santíssimo. Não poderia oficiar sem estas roupas lavadas, limpas, branquíssimas, em todo o ofício que ele fosse fazer. O sumo sacerdote, quando ia entrar no lugar santíssimo diante de Deus, ele tinha ainda, além da roupa do linho branquíssimo, ele tinha uma estola
sacerdotal azul, uma espécie de peitoral com 12 pedras preciosas aqui no peito. Para dizer bem claro que ele estava entrando diante do Santíssimo, do Todo-Poderoso. E essa tipologia, o que é que ela diz para mim? Hoje, a nave desta igreja aqui tem algo semelhante assim. Lá fora está o pátio. Aonde vocês estão é o lugar santo, aonde os santos vêm sacrificar o seu culto de louvor a Deus. E aonde eu estou aqui é uma espécie de lugar, é uma representação do Santíssimo Lugar. Por quê? Porque eu estou aqui? Não. Qualquer um de vocês que vem aqui tem que ter essa mesma ideia. Por quê? Porque eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou transmitindo a palavra de Deus para você. Eu não tenho valor nenhum diante disso, mas a palavra de Deus que está saindo da minha boca é como se Deus estivesse falando para vocês. Quando eu falo a palavra de Deus, se eu começar a falar besteira aqui, já não é Deus, sou eu. Então, isso aqui tem essa representação nas igrejas também, eles fazem isso. Agora imagine as pessoas que entram dentro da igreja, no lugar santo da igreja, de qualquer forma, com a cabeça, o vaso, cheio de vinho estranho, ou então alguém que vem aqui para frente, de qualquer jeito, com qualquer roupa, a roupa surrada do jeans que não lavou, que já vem usando 5 dias. Veja só, tudo isso são tipologias. E a minha atitude para com as coisas santas de Deus diz muito sobre a minha predisposição, a minha linguagem corporal e tudo mais, para com a coisa santa de Deus. O Senhor presta atenção em tudo isso, e Ele cobra tudo isso. Não se pode usar os seus vasos santos de qualquer forma. Está aqui um julgamento de um império inteiro. Milhões de pessoas vão perder a vida por causa disso, serão queimados. Porque alguém desonrou os vasos de Deus. Depois da dura repreensão ao rei, na autoridade santa do Senhor, porque Daniel não está ali repreendendo o rei na sua autoridade, está na autoridade de Deus. Que interpretação deu Daniel aquilo tudo? Então, dele foi enviada aquela parte da mão, disse Daniel, né? Que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo que você viu escrito. Mene, contou Deus o teu reino, contou Deus, ou mediu, ou pesou o teu reino, e ele foi achado em falta para com ele. E acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, ou parsim, aqui está o farsim. Pérez vem da palavra parsim, como ali está no está farsim. Então, Pérez significa, ou o farsim, significa, dividido está o teu reino, e entregue aos medos e os persas. Neste momento, Daniel dá a sentença. Por causa que você fez isso, o seu reino foi dividido agora em 2 partes. Vai ser dado você perdeu o seu reino. Acabou. Você foi julgado, pesado na balança e achado em falta. A balança da justiça, do juízo. Você foi pesado. O que significa isso? Hoje é diferente. Hoje tem balança eletrônica, né? Mas antigamente, há 40, 50 anos atrás, você ia numa feira comprar uma comida qualquer, aí a balança você colocava um peso de ferro de 1 quilo aqui, né? E do outro lado da balança você colocava o equivalente daquilo que você ia comprar. Se fosse batata, era 1 quilo de batata. Então a balança teria que estar o quê? Igual. Se o peso fizesse assim, significava o quê?
O peso está aqui e a batata aqui. Acontecia o quê? Que tinha pouca batata. Tinha mais peso do que batata, né? E se fizesse assim? Tinha mais batata do que peso. Estava em falta. Não estava em falta? Você tinha que colocar a quantidade certa para estar equilibrado. A balança tem que estar devidamente equilibrada. Quando ele diz você foi pesado na balança e achado em falta, é justamente dizendo você foi julgado e faltou o caráter em você, faltou santidade, faltou respeito, faltou devoção, você está em falta. Você é um vaso incompleto das coisas de Deus. Então, são dois tipos de juízo que nós vamos encontrar na Bíblia. Essa da balança e também a da vara de medir. No capítulo 11 de Apocalipse, é dado uma vara de medir e ele diz, João, mede os que adoram no santuário. O que é uma medição, a vara de medir? Ele vai medir a pessoa. O Senhor está dizendo assim, só entra no meu reino quem tiver 1,80 m, um exemplo. Aí ele mediu alguém só tinha 1,5 m, não entra. Ou então mediu alguém que tinha 2 metros, não entra. Tem que ter aquela medida. Então são duas figuras de linguagem que nós encontramos na Bíblia falando de juízo. Daniel está dizendo aqui para ele que ele foi julgado pelo próprio Senhor, foi achado em falta, e ele, pela sua falta, vai agora pagar com sua vida e com o seu reino. O que fez o rei após ouvir a inspirada, corajosa e verdadeira interpretação de Daniel? Foi o que ele fez. Então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura. Daniel não queria, mas ele deu uma ordem. Puseram-lhe uma cadeia de ouro no pescoço. Uma cadeia, um colar de ouro, né? E aqui muita gente não sabe que era o nome que se dava antigamente. Cadeia. Por que se usava um colar de ouro antigamente? Hoje o povo usa, não sabe nem por quê, né? Por que se usava? Porque você, quando usava um colar de ouro, você usava geralmente um pingente ou alguma coisa dizendo de quem você era escravo. Por isso que você era preso, uma cadeia. Você estava preso a um deus Bel, você estava preso a um rei de um império, então você usava, por isso que o termo é cadeia, né? Ou um colar. Geralmente os colares que colocavam aqui eram para que essas cadeias no pescoço? Para você botar uma corrente. No lugar de botar uma corrente, para você levar preso alguém, como se amarra um cachorro hoje. Né? Não bota assim uma coleira no cachorro? Pois bem. Então muita gente hoje nem sabe de onde vem isso. E outras coisas mais. Né? Então, diz o texto aqui, colocou uma cadeia de ouro no pescoço de Daniel e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Daniel queria ser o terceiro? Jamais. No próximo reino que iria chegar, ele ia ser o segundo. Porque aceitaria o terceiro no reino que está afundado. Só tem uma pessoa que quer ser o terceiro no reino que está afundando. Ele está aqui na terra. Chama-se Satanás. Ele é o terceiro. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Na mesma noite. Enquanto ele estava vendo ali a mão escrevendo lá, os Medo-Persas estavam desviando, tinha acabado de desviar o curso do rio que passava por baixo dos muros de Babilônia, desviou o curso do rio, a água baixou de nível e o exército Medo-Persa entrou por baixo dos muros de Babilônia com o rio, né? A água desceu e eles entraram ali por baixo, invadiram Babilônia de noite, quando estavam os 1000 lá, os 1000 importantes. E então eles ali mataram muita gente e dominaram, né, o reino da Babilônia e tomaram pela força os Medo-Persas, né? Um reino mais fraco, que Daniel já tinha dito para o pai dele no capítulo 2. Você é o cabeça de ouro, depois de você vai vir um reino de prata mais fraco do que você, inferior a você, que vai... Daniel já tinha dito isso para o pai. Infelizmente, aconteceu justamente nos dias do seu filho e acarretando com a consequência da morte do próprio filho. Vamos então aqui, meus amados, para o tipo e o antítipo. Tipo.
nós estamos falando de vasos. O tipo. Um vaso em que foi colocado dentro dele vinho, para as pessoas se embriagarem, e este vinho estimulou a orgia. Esse vinho estimulou a afronta. Este vinho estimulou a adoração a outros deuses e a desonra para com o Deus verdadeiro. Isso lá em Babilônia. Um vaso tipifica o quê? Vamos perguntar à Bíblia o que significa vaso. No livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4 a 6, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se estragou. No início aqui do versículo, Jeremias tem uma visão, né? O Senhor vai lá na casa do oleiro, vê como é que o oleiro trabalha com barro, né? Pega ali a argila, e ele tem uma ventoinhazinha que ele fica balançando com o pé, a bicha fica, né, girando, e ele ali vai moldando o barro, não é assim? Pois bem, como o vaso que estava sendo feito pelo oleiro, que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, da mesma argila, outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro e ver. Quando Jeremias estava lá, o oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso de barro, e aí não ficou legal o vaso. Aí ele foi, amassou o barro para fazer de novo. Aí o Senhor disse: do jeito que você viu lá, é o que eu vou fazer com Israel. Esse Israel, que são meus vasos, pessoas, as pessoas são vasos. Por que as pessoas são vasos? Porque Deus quer colocar dentro de nós o seu azeite. Babilônia coloca vinho. O Senhor quer colocar dentro de nós o seu azeite, porque nós somos templos do Espírito Santo. O azeite é a tipologia do Espírito. E então aquele vaso que não era um vaso de desonra, estava torto, aleijado, feio, ele pegou o mesmo vaso, matou o velho homem. E agora vamos fazer um novo vaso, um novo homem, uma nova criatura, um vaso de honra agora, para colocar dentro dele as coisas santas de Deus. Então, na tipologia, vaso é eu e é você. Aonde Deus quer colocar o seu espírito, aonde Deus quer colocar a sua verdade, o seu conhecimento, para que aqui na terra nós o representemos com toda a honra e com toda a glória. Então, essa é a primeira tipologia. Quando Babilônia resolve colocar o seu vinho dentro dos vasos consagrados. Vaso consagrado é quem? Os santos de Deus. Quando Babilônia coloca o vinho dela dentro do vaso, o que é que o texto vai dizer? Babilônia pegou os meus santos, colocou a sua cultura, os seus ensinamentos e fez o meu povo, que era meu povo, que me adorava, aí atrás de outros deuses. E por isso, Babilônia, os seus líderes vão pagar esse preço, assim como Belsazar pagou. Que antítipo nós encontramos da própria Babilônia e do seu vinho nos vasos consagrados? Vamos lá para Apocalipse agora, que para Apocalipse detalha essa questão de Babilônia lá. Capítulo 18, versículo 2 e 3 diz assim, ó: e clamou com forte voz, dizendo, o anjo do Senhor, caiu a grande Babilônia. Que termo é esse? O que Daniel estava dizendo para Belsazar. Babilônia cai hoje. Você vai cair hoje. O império da Babilônia caiu hoje. Agora. Foi tomado de você, caiu. É o que o anjo está dizendo aqui, ó, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque, o que foi que ela fez? Porque ela deu a todas as nações, né, de beber do vinho da ira da sua prostituição. Exatamente o que Belsazar estava fazendo, se prostituindo nos vasos do Senhor.
E os reis da terra, os 1000 que estavam com ele, os reis da terra se prostituíram com ela, com Babilônia. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, os seus prazeres carnais. Por que o Apocalipse traz isso à tona? Justamente porque, na sua literalidade, aconteceu algo semelhante no passado, na história. Então, muito do que há dentro do livro do Apocalipse já tem o tipo detalhando como aconteceu no passado, porque o que aconteceu tornará a acontecer. O que foi, vai acontecer de novo, porque não existe nada de novo debaixo do céu. Assim diz a Escritura. O que mais tem sobre Babilônia? O verso 10 diz: e estando de longe, as pessoas, depois do ataque, estando de longe, por medo do tormento dela, Babilônia está pegando fogo, dirão: ai da grande cidade de Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Quem veio na mesma hora, numa só hora, o julgamento e ele morreu? Quem fez? Belsazar. Numa só hora veio o julgamento dele. Esta alusão aqui, ela é claríssima. Ela está me apontando o fato real que aconteceu exatamente com o rei Belsazar. Numa só hora veio o julgamento dele. Numa só hora. Daniel não disse daqui uma semana, não. Foi naquela mesma hora, naquela mesma noite. Naquele mesmo momento, o pessoal invadiu e matou eles lá. Numa só hora veio o seu julgamento. Então, da mesma forma, esta Babilônia que aí está, colocando vinho estragado na mente de muitos crentes que aí estão aí. A mãe e todas as filhas ensinando absurdo para as pessoas que estão por aí. Ensinando, por exemplo, o pior deles. Adorar outros deuses aqui, olha. A pior abominação que Belsazar fez foi dar um vinho para que as pessoas adorassem os seus deuses de prata e de ouro. O pior vinho que a igreja tem dado hoje, tanto a mãe quanto as filhas, para as pessoas beberem, colocado nos vasos de Deus, pessoas que dizem que são cristãs, pessoas que dizem que servem a Deus. Por exemplo, o pior dos vinhos deles chama um troço chamado Trindade. Isso é um vinho inebriante, que entra na cabeça da pessoa, e a pessoa não consegue mais enxergar o papel de Deus, o papel de Jesus Cristo, o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo. Foi completamente anulado, desfigurado, diminuído. O amor de Deus é questionado por causa dessa doutrina. Então, a Babilônia moderna, um antítipo da Babilônia antiga, ela tem dado outra espécie de vinho. A doutrina que entra no ouvido das pessoas, as pessoas ficam embriagadas com aquela conversa, com aquela filosofia, com aquele ensinamento que impede as pessoas de conhecerem a verdade, de estarem sóbrias para a verdade, de enxergarem com clareza a verdade. É o vinho moderno de Babilônia. No verso 18 diz assim: e contemplando a fumaça do seu incêndio, justamente os Medo-Persas entraram lá e queimaram tudo lá, a fumaça do seu incêndio, do incêndio dela, da Babilônia, clamavam as pessoas, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Babilônia está sendo incendiada não é pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ela está sendo incendiada justamente pelo ataque dos seus inimigos, um julgamento. E a Bíblia profere claramente que julgamento será esse. Capítulo 14 de Apocalipse diz: os santos profetizarão no tempo do fim. Você, Babilônia, que está oprimindo o povo, obrigando o povo a adorar a besta, adorar a imagem, tal, Você vai beber do vinho da ira de Deus preparado sem mistura. Você deu do seu vinho aos santos, ao povo que estava no caminho dos santos, enganou o povo, agora você vai beber do vinho de Deus sem mistura. O seu é misturado com filosofia, com ideias humanas, mas o de Deus é puro. Assim como os vasos de ouro eram de ouro puro. Para concluirmos, amados, o rei Belsazar não se utilizou da sabedoria de Daniel durante todo o seu reinado e, por consequência desse grave erro, perdeu o seu reino e a sua vida. Por não escolher a sabedoria, experimentou o fracasso e a derrota.
só ouviu a sabedoria quando foi para o condenar. Usemos a sabedoria em nosso favor, ou ela será usada contra nós. A sabedoria é dada na palavra hoje. Precisamos usar a sabedoria ao nosso favor. A gente não pode cometer o erro de Babilônia, tendo muitos sábios em nosso meio, e a gente nunca usa esses sábios. Vamos escutar o mundo. Vamos escutar os que os outros têm a dizer. Busquemos o povo de Deus. Os sábios, porque Deus tem o seu povo, assim como tinha Daniel lá no passado. Busquemos a palavra como ela é, porque a verdade liberta. A verdade traz poder ao homem para enfrentar até a grande Babilônia. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males. Amém.